Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para nós é gratificante estar aqui nesta manhã, Glória a Deus. pois Deus sabe o propósito de cada um, né? Que aqui está. E nada é em vão, irmãos, como nós deixamos o nosso tempo para vir buscar o Senhor. Deus, Ele responde às nossas petições. Queria aqui ler com os irmãos no livro de 2 Reis, capítulo 2 e verso 12. Livros de 2 Reis, capítulo 2 e verso 12. Todos acharam? Amém. Glória a Jesus. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e preparou a borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está, ó Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma, outra para a banda, e Eliseu passou. Amém? Glorificado é o nome do Senhor Jesus. O texto que acabamos de ler, irmãos, ele fala sobre o sucessor de Elias, que sendo todos já conhecem a história, que Elias era um profeta abençoado por Deus, homem íntegro, reto, diante de Deus, homem que tinha tamanha ousadia para pregar a palavra, para proferir a profecia que Deus lhe mandara. Um homem muito experimentado na batalha, homem que tinha intimidade, homem que tinha integridade com Deus, profeta de verdade. É que nos dias de hoje está faltando, irmãos, homens compromissados, que se desfaz de todas as coisas ruins deste mundo para viver um santo ministério. Porém, a palavra de Deus vai nos narrar, irmãos, que Elias naquela época, ele era considerado o perturbador de Israel, por tantas de se cumprir as suas profecias, que quando Elias, tomado pela unção e autoridade de Deus, Elias profetizava que não haveria chuva, e não havia chuva. Elias profetizava que iria descer fogo, e descia fogo. Então tudo que Elias dissera acontecia. Elias tinha um título como o rei Acabe naquela época, chamava-o de perturbador de Israel. Todos bem sabiam que Elias tinha tanta intimidade com Deus, que muitos temiam. E naquela época o rei Acabe tentara diversas maneiras para tentar matar Elias, junto com a sua mulher Jezabel. Porém, Elias vai em meio à sua caminhada, ele vai agora passando pela situação adversa, pelas situações contrárias, e a qual Eliseu estava arando o campo, aonde diz a Bíblia que Eliseu tinha 12 juntas de boi. Nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, Eliseu seria um fazendeiro bem sucedido. Mas quando Eliseu entendera que Elias era homem de Deus, que o seu chamado estava do lado de Elias, Eliseu vai matar os seus bois, vai fazer um grande churrasco para seguir o homem de Deus. Nos dias de hoje, irmãos, o que está faltando por muitas vezes é discernimento do Espírito de Deus, é ver quem tem a unção, é ver quem está fazendo a vontade de Deus, para que assim nós podemos andar junto. É notório, irmãos, que se você andar com profeta, você vai ser abençoado. Se você andar verdadeiramente com homens e mulheres de Deus, você está no centro e na direção de Deus. Mas nos dias de hoje, se nós andarmos com atribulado, andar com pessoas que estão brincando de ser crente, é notório que o nosso milagre
milagre vai se tardar e não vai acontecer. Mas quando andamos na presença do Senhor, andamos ao lado de homens com compromisso com a palavra de Deus, é verdade que o milagre acontece em nossas vidas. Porém, Eliseu entendera que agora o milagre estava ao lado de Elias, e Elias, entendendo que Eliseu agora andava, a primeiro ministério de Eliseu, eu vejo que Eliseu era submisso a Elias. Diz a Bíblia Sagrada que Eliseu deitava água nas mãos de Elias. Tudo que Elias lhe pedia, Eliseu estava em prontidão a fazer ali. E quando agora ele vai até Gilgal, a cidade, para que ele continue fazendo o seu ministério, ele vira para Eliseu e fala: fica-te até aqui, porque eu vou até Gilgal. Mas Eliseu, entendendo que a unção estava com Elias, Eliseu não abandonara e falava: assim vive o Senhor, eu vou contigo aonde tu irás. E descendo Elias, agora ele vai até Betel e diz para Eliseu de novo: fica-te aqui. E Eliseu continuamente diz para ele: não, eu vou contigo, porque assim vive o Senhor. E assim sucessivamente. Elias vai agora descer até Jericó e depois até Jordão, e Eliseu vai acompanhar Elias. Sabe o que Eliseu já estava vendo, irmão? É que a sua bênção estava perto, a sua vitória estava próxima de alcançar o seu ministério. Porém, Elias por diversas vezes disse para que Eliseu parasse e ficasse. Quantas vezes, irmãos, não tem pessoas que chegam diante de nós e falam: para com isso, não vai dar certo. Quanto tempo você está tentando, lutando, pelejando e nada acontece? O que eu tenho para falar de Deus nesta manhã para a tua vida: não desista, continua, persevera, porque o Deus de Elias vai te dar a resposta, vai operar um milagre na sua vida e o milagre vai acontecer. Porém, quando agora Elias vê que Eliseu não desiste, vê que Eliseu é sincero diante de Deus, ele fala agora para Eliseu: faça-te um pedido, que assim, se tu ver eu tomado de mim, você vai ser abençoado. E quando agora Eliseu vai fazer o pedido para Elias, Elias agora ele fica notório e vê tão grande a ousadia de Eliseu. O que eu entendo, irmãos, é que nós não podemos pedir igual, porque quem pede igual é invejoso. Mas quando você pede melhor, Deus sabe, ele entende que você tem ousadia, que tu tem autoridade e que tu tem um chamado na terra dos viventes. Quando Eliseu agora vai pedir para Elias, eu vejo Eliseu pedindo, falando para ele: ei, Elias, sabe esse jeito aí que Deus te usa? Sabe desse jeito, dessa maneira que Deus te usa? Elias olha para ele e fala: eu entendo. Então, do jeito que Deus te usa, eu quero que Deus use na porção dobrada do teu espírito. Eu quero que Deus me usa 2 vezes mais do que Ele te usa. Sabe o que é isso, irmão? É entender que a ousadia de Deus, ela não está limitada. O poder de Deus, ele não está limitado ao homem, não está limitado à mulher. Quem Ele quer levantar na terra, quem Ele quer fazer a obra, vai acontecer. Sabe por quê? Porque todos nós, irmãos, somos limitados, porque somos ser humano. Mas quando Deus quer agir, quer levantar com autoridade, não tem capeta que fica na reta, não tem Satanás que trava o chamado ou a vocação de um homem e de uma mulher de Deus. Porém agora Eliseu vai entender e vai ver que o milagre vai acontecer. Diz a palavra de Deus que agora acontece que carros de Israel e seus cavaleiros, eu não sei se era carruagem de fogo, eu entendo uma coisa, irmãos, que até hoje os historiadores estão procurando a ossada de Elias. Até hoje os historiadores tentam uma resposta para saber aonde está o corpo de Elias e nunca vão achar. Sabe por quê? Porque Elias foi transladado como Enoque, assim como Moisés. Até hoje ninguém achou. Quando Deus tem obra com o homem na terra, nem as arcadas dentárias não fica. Sabe por quê? É Ele que faz, é Ele que manda, é Ele que opera o milagre, é Ele que dá unção, é Ele que transforma a vida do viciado e faz um pregador da palavra dele. Glória a Deus, aleluia. Rabacalabachai de Camandai, Assuriamanto, e de Calamandai.
Glória a Deus. Quando eu vejo agora, irmãos, que Elias é levado, ele é trasladado, diz a Bíblia que ele foi num redemoinho. Porém a unção de Elias, irmão, estava na capa. E quando agora eu vejo que a capa de Elias vem descendo, a primeira coisa que eu vejo, irmãos, na Bíblia, que para você obter a unção de Deus, você tem que começar descendo. Porque quando a capa de Elias vem descendo, ela não caiu na mão de Eliseu. Ela não caiu em cima do corpo de Eliseu. Ela caiu no chão. E agora o ministério de Eliseu, irmão, sabe como que ele vai começar? É descendo. É quando você desce na olaria, Deus exalta. Quando você perde o seu eu, Deus te levanta. Quando você se humilha na presença dele, a vitória de Deus é notória na sua vida. Aleluia.